18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus, 18 horas do ar. A partir de agora com você em 100,7 juntos, em eu, você e a Karime. Oi, Karime. Oi, Carlão, boa noite. Boa. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua companhia. É isso aí, estamos juntos. A partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Contamos também com a sua participação aqui no 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de Isso aí. texto. E não esquece, é claro, de seguir a gente nas redes sociais no @18horas news. Então tá combinado em 994887592. Mix. Dando aquele giro nas principais vias de Manaus, Karime. Vamos lá, vamos chamar o repórter André Meirelles, que está circulando pelas ruas da cidade com o carro do 18 horas. Boa noite, André. Como é que está a volta para casa? Trânsito. Opa, muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a você ligado aqui na 100.7. Olha, na Avenida Humberto Calderaro, vários trechos apresentam trânsito carregado e lento. Na rotatória do Mindu, o fluxo é concorrido, enquanto pela Avenida Perimetral 2, o trânsito também segue lento. Já na Avenida Tancredo Neves, o trânsito está moderado com fluxo mais leve. Daqui a pouco a gente tem mais informações de trânsito aqui no 18 horas. Karime, Carlão. Obrigada, André Meirelles. Legal, 6h03. 18 horas. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Presidente Lula inaugura em Manaus o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia. Delegacia do Consumidor alerta sobre novos golpes virtuais. Pesquisa revela que mais de 30% das famílias brasileiras estão com contas atrasadas. Em maio, em um ano, radares da Prefeitura registram mais de 156 mil infrações de trânsito. Legal, 6h04, vamos juntos até às 7. Esses e outros assuntos aí nós vamos conferir, hein? Os destaques do dia, os destaques desta terça-feira, 9 de setembro de 2025. Para você, está no ar mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou hoje em Manaus o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, uma iniciativa que une Brasil e vários países vizinhos para combater contra o avanço das facções criminosas na região, Karime. Carlão, e o centro vai promover aí essa colaboração entre os 9 Legal. países amazônicos, os estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal também. A estrutura reúne Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional e forças policiais estaduais com tecnologia de ponta. Karime, participou da comitiva do presidente Lula o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Mauro Vieira, a ministra de Estado do Meio Ambiente do Brasil, a Marina Silva, e o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante. Uma senhora comitiva, não é não, Carlão? de E o peso. repórter Kennedson Paes acompanhou a essa inauguração, está aqui ao vivo com a gente do 18 horas e traz os detalhes. Boa noite, Kennedson. Então, estamos falando de uma força-tarefa internacional de combate ao crime na região, em meio a uma das piores crises da segurança pública que o estado do Amazonas já enfrentou. E mesmo com esse cenário, o governador Wilson Lima não participou dessa inauguração, ele não estava presente, é isso? Kennedson Paes, conta mais detalhes pra gente, boa noite. Oi, Karime Leão, muito boa noite pra você, pro Carlão, pra todos que acompanham a nossa programação aqui na Rádio Mix Manaus. De fato, esse que é um assunto bastante interessante, Karime, de a gente comentar, porque a nossa segurança pública do estado do Amazonas tem passado por bastante problemas ao longo dos últimos períodos. A gente tem visto foguetórios do crime organizado comemorando domínio de territórios aqui na capital, no interior do estado do Amazonas. A gente também vê a crescente escalada do crime organizado, inclusive o Instituto de Segurança alertando sobre a crescente escalada de organizações internacionais atuando aqui na região amazônica que compete ao estado do Amazonas. Então, de fato, a gente vê com bastante estranheza essa iniciativa, né, do próprio governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Inclusive, a gente está acompanhando aqui pelas próprias redes
redes sociais dele que ele está nesse momento no interior do estado do Amazonas, está fazendo ali algumas agendas, algumas entregas de algumas unidades da Secretaria de Assistência Social de Canutama. Então o governo do estado do Amazonas não estava presente nessa cerimônia. E assim que o presidente Lula ele chegou aqui a Manaus, ele chegou em frente ao Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia. Logo ele foi recebido pelo senador Omar Aziz. Também ao lado dele estava ali o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Para você que nos acompanha pelo YouTube, vai poder ter acesso ao primeiro vídeo que a gente separou, que é essas imagens exatamente do senador Omar Aziz. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, também estava por lá, e quem estava representando o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, era o vice-governador Tadeu de Souza, que apareceu ali ao lado do seu principal aliado, que é o prefeito de Manaus, Davi Almeida, também nesse encontro que fala muito mais do que apenas partidos políticos, mas sim sobre a proteção da Amazônia e sobre o que a gente pode fazer para combater os crimes organizados, os crimes que atuam na nossa região amazônica, na Amazônia Legal de modo geral. E ainda falando sobre essa grande inauguração, essa inauguração da nova sede, desse centro de cooperação, que vai ter um papel bastante interessante na central de combate a crimes ambientais, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas. Como vocês bem mesmo mencionaram, esse encontro ele reuniu várias autoridades, como a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ela não teve espaço para discurso, mas estava presente ali na bancada de autoridades presentes nesse evento. Estava também o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que teve um papel também muito interessante. Ele já tinha vindo aqui anteriormente na Amazônia, em Manaus, para fazer a primeira inauguração do Centro de Cooperação, para anunciar aquele trabalho, e dessa vez agora já é uma pauta presidencial, no qual o Lula também fez discurso sobre isso, e os primeiros a discursar foram autoridades internacionais e de segurança. O diretor-geral da Polícia Federal falou também, que é o Andrei Passos Rodrigues, o diretor da Polícia Nacional da Colômbia, e também o secretário-geral da Interpol, Valdeci Urquiza. Todos destacaram a importância dessa cooperação policial entre países da Amazônia. Na sequência, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que como eu falei, ele também teve um momento de fala. Ele classificou o crime organizado transnacional como uma das maiores ameaças à soberania dos países da América Latina, e também defendeu a cooperação internacional para poder enfrentar essa praga global, palavras do próprio ministro. Depois veio ali a vice-presidente do Equador, a Maria José Pinto, ela que enfatizou sobre a integração entre os países amazônicos como fundamental para poder proteger não apenas a floresta, mas também garantir o futuro da região amazônica. E quem falou depois da vice-presidente do Equador foi o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Ele, de fato, teve uma fala bastante pesada, bastante rígida, olhando ali a respeito sobre o panorama da América Latina, e até chegou a fazer comentários sobre a geopolítica mundial, ou seja, ele discursou bastante, e durante bastante tempo da fala dele, ele também comentou sobre projetos de desenvolvimentos econômicos baseados na exploração do petróleo. Ele fez essa associação em relação aos impactos ambientais e também climáticos provocados por conta dessa exploração, além também da exploração, segundo o presidente da Colômbia, dos trabalhadores que atuam nesse setor. Além disso, também ele chegou a fazer até um questionamento se a cocaína fosse liberada, haveria ali menos transtornos envolvendo o crime organizado. Chegou a dizer que aquele bombardeio feito pela Marinha dos Estados Unidos contra uma embarcação que os Estados Unidos afirmou que estava sendo utilizada para tráfico de drogas, ele chegou a afirmar que na realidade aquilo não era tráfico de drogas, defendeu e que na verdade acusou aquela ação dos Estados Unidos, que está ali bem próximo à Venezuela, como um genocídio contra aquelas pessoas indefesas, coisa que os Estados Unidos discordou e afirmou uma outra versão. Já o presidente da Colômbia afirma a versão que, segundo ele, as pessoas mortas pelos Estados Unidos eram, na realidade, pessoas civis e que foi um genocídio. Agora vamos falar para a parte mais interessante, que é a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele que classificou ali o crime organizado e dizendo que eles agem de forma multinacional e que o papel do Estado é restituir a força da lei sem deixar espaços vazios para que o crime organizado não preenche esses espaços. Vamos ouvir agora o presidente Lula.
Ampliamos nossa rede de adjudância da Polícia Federal para 34 postos nos 5 continentes. Agora estaremos presentes em todos os países da América do Sul. Também fortalecemos nossa relação com a Interpol, chefiada pelo brasileiro Valdecir Urquiza, que tive a oportunidade de visitar em junho passado. Não existe espaços vazios. O crime ocupa os lugares que o Estado não preenche. Nossa missão é restituir a força da lei pela presença do Estado. É isso que simboliza esse centro. Por meio dele, agentes de segurança de todos os estados da Amazônia brasileira e de todos os países amazônicos poderão se coordenar para combater a criminalidade. Além disso, o presidente Lula também aproveitou esse momento, porque lembrando que essa agenda do presidente Lula aqui na Amazônia ela não é apenas um evento local, mas a gente está falando de assuntos que geram impactos mundiais, ou seja, a gente está falando de vários países da América Latina que estavam sendo representados aqui na Amazônia, então é um evento mundial que gera repercussão também mundial. E aí o presidente Lula, ele aproveitou esse momento para poder dar aquela alfinetada no governo americano, porque ele afirmou que o Brasil, ele não precisa de intervenção estrangeira para combater o tráfico de drogas e defendeu que o país, o próprio Brasil, ele seja protagonista das suas soluções. Vamos ouvir novamente o presidente Lula. É a primeira vez na história da Amazônia que tantos atores se reúnem no mesmo espaço físico em torno de um objetivo comum. Não precisamos de intervenções estrangeiras, nem de ameaças à nossa soberania. Somos perfeitamente capazes de ser protagonistas das nossas próprias soluções. Olha, é uma fala que de fato ela reverbera bastante, né? Pelo impacto. A gente sabe que foi direcionado, peso, exatamente. Né? Uma fala direcionada com CPF, nome e sobrenome. Direcionada ao governo americano. E ao falar sobre isso, ele de fato, mais uma vez, ele valida aquilo que ele já vem falado sobre a defesa da soberania, mostrando para o próprio eleitorado, mas também para países estrangeiros que não vai aceitar essa pressão internacional, e já manda o recado para o governo americano que não quer classificando as facções criminosas do Brasil como terroristas, como o governo americano queria fazer. E ao falar do novo centro, o presidente também destacou que esse centro de cooperação, ele vai promover ação integrada, compartilhando ali com compartilhamento de inteligência e operações conjuntas com tecnologia de ponta. Vamos ouvir novamente o presidente Lula. As palavras-chave são ação integrada e cooperação. O Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia será um ambiente de intercâmbio diário de experiências e de compartilhamento da inteligência. Será um polo de investigações e operações conjuntas com o respaldo da tecnologia de ponta. Além disso, também ele fez um balanço sobre as ações que já foram realizadas através do Fundo Amazônia, citando operações contra o garimpo, o desmatamento e também crimes ambientais. Vamos ouvir novamente sobre esse balanço que o presidente Lula falou. Em 2023, lançamos o Plano Amazônia Segurança e Soberania, o Plano AMAS, que prevê a integração dos diversos órgãos do Sistema Único de Segurança Pública. Desde 2024, conduzimos quase 200 operações. Só no ano passado, apreendemos mais de 250 milhões de dólares em bens de acusados de praticar crime contra o meio ambiente. Inutilizamos 60 milhões de dólares em maquinário de garimpos ilegais, como dragas, tratores, retroescavadeiras e aeronaves. Por meio do programa Ouro Alvo, estamos desarticulando rotas de comércio ilícito de ouro e mercúrio. Com o programa Brasil Mais, geramos alerta por imagem de satélite que permite ação rápida contra o desmatamento e a mineração ilegal. Além disso, também o presidente ele destacou que os recursos utilizados para poderem realizar essas operações pela Amazônia Legal de combate ao crime organizado, combate aos crimes ambientais, ao tráfico humano, tráfico de armas, ele vem do Fundo Amazônia. Ele mandou um recado claro também que deve se repetir ao longo da COP30. Vamos ouvir novamente o presidente Lula. O financiamento ambiental e climático tem sido vital para viabilizar
realizar essas ações. Muitas delas não teriam sido possíveis sem o recurso do Fundo Amazônia. Isso confirma a importância da solidariedade internacional. É importante que a gente saiba que o Fundo Amazônia não é nenhuma ação de condolência dos países que contribuem com o Fundo Amazônia. Na verdade, o que eles estão pagando para nós é o royalties que a gente paga para tudo que a gente compra que tem importância no mundo, a gente paga alguma coisa. Portanto, se eles já desmataram as florestas deles e querem preservar a Amazônia, que é nossa, eles têm que custear, porque nós temos mais de 30 milhões de seres humanos querendo viver com dignidade em toda a Amazônia da América do Sul. Era bom também se esse pensamento, Karime, ele fosse voltado para a própria Amazônia, na região onde ele está. Lembrando que urgente, ele né, comentou a respeito sobre a BR-319, é uma TV local, sim, afirmou que a BR-319 vai sair. No entanto, esse discurso amazonense já está cansado, já viu em outras vezes ele mesmo discutindo a respeito sobre a BR-319, afirmando ali como até proposta de campanha isso que eu ia falar, foi proposta de exatamente, campanha, que iria sair do papel, dele, só que outros. Isso não aconteceu. Exato. E ao contrário das falas do próprio presidente Lula, a gente tem uma representante do governo federal, que é a ministra Marina Silva, que discorda completamente dessas falas, ou seja, existem ruídos nessa comunicação. E para encerrar, a gente vai ouvir uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que mandou um recado direto para o crime organizado. Quer saber? Ouça agora. Com a união de todos, conseguiremos cumprir a meta de zerar o desmatamento até 2030. Para combater o crime de forma efetiva, é preciso neutralizar suas lideranças e asfixiar seus mecanismos de financiamento. Os mais vulneráveis são os que mais sofrem com a criminalidade. Estar do lado do povo amazônico requer ação firme e decisiva contra o crime. Juntos, seremos mais fortes e eficazes. Por isso, o crime organizado se prepare, porque a justiça vai derrotá-los. Ou seja, um recado direto para o crime organizado, organizações internacionais que atuam na região amazônica, que agora o cerco vai se fechar e esse centro de cooperação vai atuar de forma conjunta com todas as polícias envolvidas para poder neutralizar esses crimes que acontecem não só aqui na nossa região do estado do Amazonas, que faz parte do nosso estado, mas também de todo o território, né? E na região amazônica, exatamente, incluindo os países que fazemos fronteiras, incluindo os países que fazem parte da Amazônia. Importantíssimo. Ação tem que ter o apoio federal, o apoio internacional para combater essa crescente escalada da criminalidade aqui na região, justo no momento em que o estado do Amazonas se mostra incapaz de lutar contra a criminalidade no estado. Muito obrigada pela apuração, muito obrigada pelas informações, Kennedy Paz. Legal, Kennedy, 6h20, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, escuta essa, hein? Criminosos se passam por profissionais da área jurídica para enganar vítimas e exigir pagamentos inexistentes. Só tem esperto, né, Carlão? Vou te falar uma coisa. O repórter André Meirelles, ele tem mais informações e conta pra gente como é que era esse esquema. Boa noite, André. Então, como é que a gente pode se prevenir para não cair nesses golpes? Boa noite, Karime, Carlão, boa noite aos ouvintes. Olha, é assim mesmo que está funcionando, Karime, Carlão. Criminosos estão usando a figura de advogado como fingimento para aplicar golpes na internet. Eles enganam vítimas para obter vantagens financeiras, apresentando dados falsos de processos judiciais e cobrando taxas que não existem. O delegado titular da DERC, que é a Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos, Henrique Brasil, ele destaca que muitas pessoas acabam se tornando vítimas por agir imediatamente sem verificar se a pessoa é realmente habilitada para prestar o serviço. A vítima, ela acaba passando informações, criando confiança com esse falso advogado. O falso advogado, comumente, ele utiliza um número de telefone que não é do escritório jurídico do verdadeiro advogado. E a vítima, ela não confirma. Por quê? Porque ela tem algumas informações que fazem ela acreditar que ela está falando de fato com aquele escritório. Então eles utilizam informações e dados que a vítima acredita que está falando com o advogado. A vítima passa a transferir
por meio de Pix os valores, porque o falso advogado ele passa a mostrar que há urgência naquela medida. Henrique Brasil alerta que qualquer sinal de suspeita deve levar a vítima a interromper a conversa e buscar confirmação em canais oficiais daqueles advogados. As vítimas elas precisam estar atentas, né? Sempre atentas a qualquer tipo de mensagem que chega, né, nas suas redes sociais, no seu WhatsApp. Se você caiu num golpe como esse, o primeiro passo é guardar todas as informações de contato com o criminoso, né? Procure a delegacia mais próxima da sua residência para que você possa registrar um BO, faça comunicação ao seu banco, né? Solicite ao gerente que possa atuar por meio do MED, que é o mecanismo de devolução de valores do Banco Central. Bom, se for vítima de golpe, já sabe, tem que guardar ali os prints das conversas, URLs dos perfis utilizados e os comprovantes de pagamento. E aí, registrar o boletim de ocorrência na delegacia mais próxima ou na própria DERC, ali na Pedro Teixeira 180, no bairro Dom Pedro. O registro também pode ser feito online pelo site delegaciavirtual.sinesp.gov.br. Essas medidas ajudam a polícia a tomar providências legais contra os criminosos. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Nós só vamos agora falar sobre economia e um alerta importante sobre a saúde financeira das famílias brasileiras. Os números divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens mostram que o bolso do consumidor está cada vez mais apertado, hein? É, aquela galera, né? A gente conhece, Isso. Fazemos parte, devo, não nego, pago quando puder, né, Carlão? Em agosto, mais de 30% das famílias estavam com contas atrasadas. O maior índice desde a pesquisa começou lá em 2010. A repórter Vanessa Lima traz mais detalhes a respeito desse levantamento pra gente agora. Boa noite, Vanessa. Karime, Carlão e ouvintes, a situação financeira dos brasileiros deu uma piorada nesse mês de agosto. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a inadimplência bateu um recorde histórico. 30,4% das famílias estão com as contas atrasadas e o Amazonas lidera o número de inadimplentes no país. Esse é o maior índice desde que começaram a medir lá em 2010. E não para por aí. 12,8% dessas pessoas disseram que simplesmente não tem como pagar o que está vencido. Esse aumento mostra que o nível de endividamento está ultrapassando o limite do que as famílias conseguem pagar. E sabe o que está por trás disso? Créditos mais caros e prazos mais curtos. E tem mais. O número de famílias com contas a vencer também subiu. Já são 78,8%, o maior patamar desde novembro de 2022. Isso quer dizer que quase 8 em cada 10 famílias têm alguma dívida em aberto, seja no cartão de crédito, carnê de loja, empréstimo pessoal, cheque especial. Bom, a lista é bem longa. Agora, um dado curioso. Apesar de tudo isso, a quantidade de pessoas que se consideram muito endividadas caiu um pouquinho, de 15,5% para 15,4%. Pode parecer pouco, mas mostra que mesmo com mais dívidas, algumas pessoas estão conseguindo se organizar. A economista Denise Kassama reforçou que esse cenário só aumenta a importância da educação financeira e do uso consciente do crédito. A educação financeira nos ensina a trabalhar com o que a gente tem, né? Tentar encaixar os nossos gastos dentro do parâmetro dos nossos ganhos. Ela é importante a qualquer momento, né? Inclusive tem credores que oferecem isso, né? Oferecem treinamento, capacitações em educação financeira. A minha entidade, o Conselho Regional de Economia, fez recentemente uma ação social sobre educação financeira. Isso cabe para nós, cabe para as crianças. Ela é importante porque nos ajuda a fazer um uso mais consciente dos nossos recursos. E sobre os tipos de dívida. O cartão de crédito continua sendo o campeão, usado por 84,5% dos endividados, mas perdeu um pouco de espaço em relação ao ano passado. Já os carnês de loja cresceram e agora aparecem em 16,6% dos casos. O endividamento cresce, mas apesar do cenário preocupante, com informação e planejamento, é possível reorganizar as finanças, porque no fim das contas, cuidar da nossa vida financeira também é cuidar do nosso futuro. Volto com vocês.
A gente tem que anotar tudo, né, Carlão? Essa é a grande dica que todos os especialistas falam. A gente contar todas as nossas despesas por dia, até aquele cafezinho, aquela banana frita que você compra no sinal e acha que não vai fazer diferença, anota no caderninho. Põe na planilha. Pois é, põe na planilha, porque faz diferença sim. Agora 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, pesquisa eleitoral aponta o presidente Lula que ele derrotaria o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no primeiro turno. É o nosso assunto em instantes. Mix. Agora 6h27, vamos voltar a falar ao vivo com o André Meirelles. André, antes de você falar sobre a volta para casa, tem aí um levantamento, né, Karime, sobre os radares e a fiscalização eletrônica da prefeitura, que registrou em mais de 156 mil infrações de trânsito. É isso, Karime? André Meirelles, conta pra gente qual que é a avenida, a rua que tem o maior número de infrações. Boa noite. Muito boa noite para você, Karime, Carlão, boa noite aos ouvintes. A Zona Oeste, ela lidera o ranking de infrações. Só o radar na Avenida do Turismo, com a Avenida Thales Loureiro, registrou mais de 17 mil autuações. Outros pontos na mesma via também aparecem no topo da lista, seguidos aí pela Avenida Coronel Teixeira, região da Ponta Negra. No total, de janeiro até o final de agosto, o IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, registrou mais de 156 mil infrações de trânsito desde que os radares eletrônicos começaram a funcionar aqui na capital. Eu conversei com o vice-presidente do IMU, Edson Leda Júnior, que destacou que a fiscalização eletrônica tem sido fundamental para reduzir os acidentes graves e fatais, através também de investimentos em tecnologias e infraestrutura, tudo isso para garantir um trânsito mais seguro. Obviamente o radar nos dá um resultado muito maior com relação à redução de sinistros, sobretudo com vítimas fatais na zona oeste da cidade, na Avenida do Turismo, porque tem uma quantidade um pouco maior de radares instalados naquela área. Mas obviamente que a função principal do radar de fiscalização eletrônica não é, na verdade, a punição do condutor, mas na realidade é controlar a velocidade no local, porque uma velocidade controlada, certamente nós evitaremos bastantes sinistros. 18 horas. Olha, o IMU também disse que tem intensificado as operações específicas, como a Cavalo de Aço, a Operação Carga Pesada, e com isso os resultados já aparecem. Entre janeiro e setembro, o número de mortes no trânsito caiu de 236 para 167, uma redução de 29% em comparação ao mesmo período do ano passado. Os atropelamentos também diminuíram em 9% e entre motociclistas o número de vítimas fatais caiu 24%. O Edson Leda, ele reforça que o cuidado que o condutor tem que ter ali na direção do trânsito. E é por isso que nós reforçamos sempre para o condutor que ele deva respeitar as leis de trânsito, andar nos limites de velocidade previstos, e assim nós vamos fazer de Manaus um lugar cada vez mais seguro para se andar, tanto para condutores quanto para pedestres, e principalmente para pedestres na realidade, e assim faremos um trânsito mais humano e seguro. 18 Aí, a gente conferiu a fala do vice-presidente do IMU, Edson Leda Júnior. Olha, a respeito de acidentes com vítimas fatais, tanto também como os atropelamentos, quanto com veículos, a prefeitura disse que vem investindo em nova sinalização para dar mais segurança a motoristas e pedestres, reforçando o combate à violência no trânsito. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações. Agora traz pra gente como é que está a volta para casa, André Meirelles. Claro, Karime, Carlão, a gente está aqui na rotatória do Mindu. As informações é a seguinte, na Avenida Tancredo Neves, o trânsito segue moderado com aquele fluxo mais leve. Já enquanto isso, para quem está seguindo pela Perimetral 2, o trânsito segue lento nesse momento. Karime, Carlão. Muito obrigada, André Meirelles. Agora 6h31 em Manaus. 18 horas. Tempo e temperatura, hein? Vamos conferir a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima.
Previsão do tempo. Boa noite, Karime e Carlão, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Terça-feira de sol entre nuvens com aquele calorão que chegou aos 34 graus. E também tivemos pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em alguns bairros. À noite, o clima gira em torno dos 25 graus, céu parcialmente encoberto e ainda temos chance de chuvas isoladas com trovoadas para encerrar a nossa terça-feira. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 10 de setembro, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quarta já começa com nuvens carregadas e altas chances de pancadas de chuva logo pela manhã. Ao longo da tarde, o calor vai ganhando força e o termômetro chega aos 33 graus e com todo esse ar quente, a possibilidade de chuva com trovoadas também aumenta, hein, gente? À noite, o céu já fica mais limpo e a temperatura cai para agradáveis 25 graus sem altas chances de chuva. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 25 e máxima de 33 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 58 a 97%. Uma noite mega agradável, hein? Mega 26, agradável. Nossa, que maravilha. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Valeu, Vanessa. Mix. Para 6h32, você no melhor Mix do Brasil, os destaques do dia do programa 18 horas. Participe conosco, 994887592. Mix. Política. E vamos de política, Carlão, com Kenneth Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, saiu hoje uma pesquisa mostrando que o presidente Lula derrotaria Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, no primeiro turno das eleições de 2026. Isso com 35,8% das intenções de voto contra 17,1% de Tarcísio. No último levantamento que fizeram a respeito desse assunto, Lula tinha 30% e Tarcísio 18%. Conta pra gente essa evolução, essa diferença. Nathalie Moraes, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite para todos que nos acompanham na noite de hoje aqui no 18 horas. Karime, a gente teve uma crescente considerável, né? A gente pode dizer assim, já que o presidente Lula chegou a bater aí pelo menos 35,8% das intenções de voto contra o principal candidato da oposição, ainda que não tenha confirmação nenhuma por parte da direita, né? O principal nome que figura e que deve vir para as eleições em 2026 é o governador de São Paulo, né? Realmente o Tarcísio de Freitas. E aí, em meio a toda essa confusão, eu falo confusão, que confusão, né? Eu falo tarifaço, esse julgamento aí no STF, querendo ou não, tudo isso tem contribuído para esse crescimento. Embora muita gente discorde, a pesquisa divulgada mostrou que o presidente Lula teria, se as eleições fossem nesse domingo, ele venceria, né? Ele derrotaria, no caso, o Tarcísio de Freitas com mais de 35,8% dos votos válidos. E o Tarcísio aparece ali em 17,1%. Só que eles testaram o Lula com vários nomes. Sim. Né? Com vários nomes de possíveis candidatos em 2026. Entre eles, o Jair Bolsonaro, que apareceu ali com 29,7% e o Lula com 36,2%. Já num cenário onde o Eduardo Bolsonaro apareceria ali como candidato, o Lula aparece com 37,1% e o Eduardo Bolsonaro com 14,6%. E aí, em todos os cenários, né, agradando a direita ou a esquerda, segundo a pesquisa, o presidente Lula seria reeleito como presidente do Brasil se as eleições fossem no próximo domingo. Essa pesquisa, ela foi realizada nos últimos dias e ouviu mais de 2.800 brasileiros em todas as regiões do Brasil. Inclusive, Karime, ele registrou um crescimento ali na região de Goiânia, Goiás, onde era dominada pelo bolsonarismo. Então, esse é um dos pontos mais relevantes dessa pesquisa, vamos dizer assim. Realmente. Em paz, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. Esse resultado já era algo previsto ou surpreendeu alguém? Carlão,
se eu te falar, surpreendeu 0 pessoas, Carlão. Esse resultado já era bastante esperado, até mesmo pelo que acontecia nos bastidores, né? Pelo que era conversado nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, além dele, também Flávio Dino votaram pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus, levando ali o placar para 2-0 na primeira turma do STF. O julgamento de hoje, ele já foi suspenso e vai ser retomado amanhã a partir das 9 horas da manhã, com aguardo agora do voto do ministro Luiz Fux, que inclusive teve um papel ali de até questionar muitas vezes até o próprio ministro Alexandre de Moraes, também o ministro Flávio Dino. Ele se posicionou várias vezes durante esse julgamento de hoje. Em relação ao ministro Alexandre de Moraes, ele falou, gente, por quase 5 horas, rebatendo diversos pontos ali que tinham sido apresentados pelas teses das defesas, afirmando que não há dúvidas de que houve uma tentativa de golpe, segundo o ministro Alexandre de Moraes. O ministro também validou as delações do Mauro Cid, ele que era aquele ajudante do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também criticou a alegação de que as defesas elas não teriam tido acesso adequado às provas da Polícia Federal. A defesa ela questionou muito isso, ela até chegou a mencionar que as provas que tinham sido coletadas pela Polícia Federal equivalia a 70 terabytes, ou seja, eram muitos arquivos, só que o ministro rebateu essa tese que foi apresentada pela defesa, dizendo que esse material, as defesas envolvidas, todos os advogados tiveram um período de quase 4 meses para poder analisar esses arquivos, para poder baixar esses arquivos, só que nenhum deles questionou ali o acesso formalmente, nenhum deles questionou a documentação, eles não chegaram a negar a existência daquela documentação, apenas chegaram a questionar que não conseguiram baixar, não tiveram condições de analisar tudo aquilo que tinha armazenado naqueles arquivos digitais. Só que para o ministro Alexandre de Moraes, eles não baixaram, não analisaram o processo porque não quiseram e também não chegaram a rebater, até mesmo porque eles não acessaram, eles não quiseram acessar esses documentos. Na sequência, quem falou foi o ministro Flávio Dino. Ele voltou e também falou por cerca ali de 4 horas, reforçando a respeito sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito, que não são anistiáveis. Ele também falou sobre que houve atos executórios, ou seja, não apenas aqueles atos preparatórios, como também as defesas haviam afirmado. O Dino também chegou a destacar que o STF tem analisado esse caso de forma imparcial, sem tomar partido, como é a função do STF, negou a suposta tirania do Supremo Tribunal Federal, dizendo que a corte segue os mesmos padrões de países desenvolvidos, como a Alemanha e também os Estados Unidos. Agora, a atenção se volta para o ministro Luiz Fux, que será representado, que apresentará o voto dele agora já amanhã. E ele já deu sinais de divergência em relação ao relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, e também nos bastidores há uma expectativa que ele possa se inclinar favorável à inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, nada pode ser concluído antes que de fato aconteça, né? E a gente vai seguir monitorando. Em relação a Alexandre de Moraes, eles também enquadraram ali, tanto Alexandre de Moraes como o Flávio Dino, eles enquadraram o ex-presidente Jair Bolsonaro em diversos crimes, como crimes imputados pela PGR, como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e também a deterioração de patrimônio tombado. A exceção é Alexandre Ramagem, que teve ali parte do processo suspenso pela Câmara pelo argumento de imunidade parlamentar. E ele vai responder nesse momento apenas pelo golpe de Estado, tentativa da abolição violenta e também organização criminosa. E para a gente finalizar, esse julgamento ele segue agora até sexta-feira e com apenas mais um voto forma-se a maioria pela condenação. E a definição fica apenas ali para a última etapa. E a gente vai ter a condenação, caso venha a ser condenado, e também a questão do tempo que eles serão punidos pelos crimes tempo de prisão, imputados, né? O tempo de prisão, exatamente. Certo. O STF prepara para poder fazer esses julgamentos que com certeza é o mais importante da história jurídica do nosso país e com impacto direto na nossa política nacional, com certeza. Para a eleição do ano que vem é o que vai importar, sem dúvida alguma. Nathalie, o presidente Lula, ainda voltando a falar do presidente Lula, ele garantiu a recuperação da BR-319, que
finalmente vai sair do papel. Ele falou isso durante uma entrevista à Rede Amazônica. Bom, ele defendeu também a ministra Marina da Silva, afirmando que ela só quer discutir como fazer as coisas corretamente. Mas pelo que a gente já avaliou aqui, a gente até já falou sobre o assunto, mencionamos o assunto com o Kennedson Paes no início do programa, parece que um fala A, outro fala B e a gente fica no meio com o nariz de palhaço porque essa rodovia não sai nunca, não é? Pois é, Karine, tá chegando as eleições, né? Eleição batendo na porta, BR-319 sempre volta a ser pauta de eleição, a gente sempre diz isso aqui. Só que antes de chegar a Manaus, o presidente Lula deu uma entrevista exclusiva à Rede Amazônica, onde ele falou que a BR-319 vai sair do papel e não adianta os senadores ficarem atacando aí a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Só que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Muitas vezes parece que a ministra tá ali à frente para ouvir o pessoal do Sudeste, mas não tá ouvindo os governadores aqui da nossa região. A gente sabe que a ministra é do Acre, mas mora há muito tempo longe daqui e ela talvez não conheça mais a nossa realidade, né? E foi mais ou menos isso que o jornalista tentou cobrar ali do presidente Lula, só que ele saiu em defesa dizendo que a ministra Marina ficou mais de 15 anos fora do governo e que muita coisa poderia ter sido feita em ações, né, anteriores. Inclusive foi citado até o ex-ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, que é aqui da nossa região, né? Inclusive é o atual presidente do PL aqui do Amazonas. Só que ele disse o seguinte, que a Marina fez as coisas que podem ser feitas dentro da alçada dela, vamos dizer assim, dentro do que está no alcance dela, mas que é compromisso do governo Lula tirar a BR-319 do papel. Só que ele disse que os governadores aqui da nossa região estão indo com muita sede ao pote, tá todo muito apressado, mas a gente tem que reforçar, né, Karine? Falar de pressa é até uma brincadeira com a nossa cara do amazonense, aguardando, né, essa repavimentação, gente. De novo, essa BR foi inaugurada em 70. Ela era um tapete, as pessoas conseguiam transitar, inclusive a única saída por terra do Amazonas, de Manaus, para o restante do país. Escoa economia, a vida passa por ali. E a não presença do Estado nessa rodovia é que traz, sim, desmatamento, criminalidade, é que deixa, assim, o nosso povo, o amazônida, largado à própria sorte, sem dúvida. Mais de 40 anos nessa espera, né? São quase 40. Eu vou fazer 40 anos e nunca vi a 319 asfaltada, eu não vou entrar nessa conta. Então, assim, é uma situação muito complicada, mas o presidente reforçou que é uma região, é uma das áreas mais preservadas do bioma amazônico, onde vivem mais de 69 etnias. A gente reconhece tudo isso, presidente, mas o que não dá é para nós amazonenses continuarmos neste isolamento. A BR-319 é a única rodovia que liga Manaus ao restante do Brasil e não dá para continuar nessa situação, né, Carlão? Todos corremos perigo, gente, é risco. Afinal de contas, ela é usada, ela é trafegada, as pessoas passam por lá, a economia do estado tenta passar por lá também. A gente só precisa de uma revitalização em alguns trechos. Isso é de um descompasso, porque enquanto a gente está aqui pedindo uma revitalização, lá em Belém, para a COP30, a mesma ministra que em Barrera aqui, que causa todos os transtornos para a gente conseguir pavimentar a BR-319, desmatou quilômetros de mata virgem. Só para a COP30. Para a COP30, só para passear. Aí sim ela fez uma rodovia só para passear. De novo, cadê o reconhecimento da região Amazônia, daqui do Amazonas, para a economia nacional? Não há esse reconhecimento, não há respeito com as pessoas que vivem aqui, que precisam sim girar a economia. Muito obrigada pelas informações, Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie, 6h45 em Manaus. 18 horas. Olha só, em comprar pela internet ficou mais fácil, mas também mais arriscado. Atenção, por isso a Delegacia do Consumidor alerta. Cuidado com os golpes virtuais que crescem a cada dia. Carlão, escuta, só no primeiro trimestre deste ano, mais de 5 milhões de tentativas foram registradas aqui no país. Na comparação com 2024, o crescimento desse tipo de fraude cresceu de 30% para 38%. E quem traz mais detalhes pra gente a respeito do assunto é a repórter Eugênia Araújo. Comprar pela internet
internet já faz parte da rotina de muita gente, né? Mas junto com a praticidade, cresceu também o número de fraudes. São sites falsos que roubam dados, mensagens cobrando dívidas inexistentes e até pedidos que nunca chegam. O Brasil enfrenta um aumento alarmante de golpes virtuais. Até março desse ano, foram mais de 5 milhões de tentativas registradas. Os tipos mais comuns incluem o chamado PIX, clonagem de cartões e fraudes com Pix. E os prejuízos financeiros superam 10 bilhões de reais. Por isso, a Delegacia do Consumidor do Amazonas chama a atenção para os golpes mais comuns. O delegado Rafael Guevara explica que o chamado golpe do e-commerce é o campeão de ocorrências. E funciona assim: o consumidor vê uma propaganda com preços irresistíveis, paga, mas o produto nunca chega. Outra coisa que acontece também é em marketplace. Algumas plataformas dessas têm alguns indivíduos ali infiltrados que são fraudadores. Então é muito interessante para o consumidor, antes de efetuar a compra, verificar quantos clientes já receberam os produtos, quantas entregas já foram confirmadas, os comentários favoráveis dos consumidores, porque normalmente esses marketplaces oferecem esse tipo de oportunidade para que o consumidor, antes de fechar a compra, tenha a precaução de verificar se aquele fornecedor realmente faz a entrega dos produtos. Outro golpe frequente é quando os criminosos enviam mensagens ou e-mails com links falsos, fingindo ser bancos, empresas ou serviços. Aí, quando a pessoa clica, acaba entregando informações pessoais e financeiras nas mãos dos golpistas. Mas há ainda as mensagens que se passam por transportadoras, dizendo que a compra está retida na alfândega e, para liberar o produto, exigem um pagamento extra via Pix ou boletos falsos. O delegado Rafael Guevara reforça que é preciso desconfiar de preços muito abaixo do mercado e sempre confirmar com os canais oficiais da loja ou empresa. Os principais cuidados antes de fazer a compra são, por exemplo, se você busca uma loja que você já conhece, virtual, digite o endereço da página no navegador em vez de pesquisar num buscador. Você preferencialmente deve fazer isso. E antes de fechar a compra, é bom que você pesquise se esse fornecedor realmente entrega os produtos. Você hoje em dia tem várias oportunidades, como por exemplo o site Reclame Aqui. Normalmente, quando os golpes são recorrentes, alguma outra vítima já fez alguma reclamação de alguma forma. E hoje a internet permite encontrar essas reclamações. E aí você vai, com essa precaução, você vai evitar prejuízo e dor de cabeça. E quem cair em um golpe deve registrar boletim de ocorrência em qualquer delegacia ou mesmo na delegacia virtual, que funciona pelo site delegaciavirtual.cinesp.gov.br. Volto com vocês. Tem que ficar atento, né, Carlão? E guardar todos os comprovantes de qualquer compra que você faz. Isso golpe é o que não falta por aí. Verdade. Tem que ficar sempre atento. 6h48, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. Para conferir os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,35%, cotado em R$ 5,43. O euro fechou em queda de 0,3% aos R$ 6,36. O Bitcoin fechou em queda de 0,4% aos R$ 606.135. E o Bovespa fechou em queda de 0,05% aos 141.717 pontos. E o faturamento do polo industrial de Manaus registrou um faturamento de 128,7 bilhões de reais no período de janeiro a julho desse ano. Um aumento de 11,95% em comparação com o mesmo período do ano passado. Olha, em dólar, o faturamento do polo nos 7 primeiros meses desse ano foi de 22,61 bilhões de dólares. Resultados também foram positivos na geração de empregos. A média mensal de mão de obra do PIM foi de 9,28% maior que a média do ano passado, 6,49. 18 horas. Olha só, em Carime, a Assembleia Legislativa discutiu a implantação do novo Porto de Manaus, a Manaus Moderna, uma obra considerada estratégica para o desenvolvimento econômico e logístico da capital. Exatamente, Carlão. O projeto prevê a construção de uma nova instalação portuária
de porte dentro do PAC, com investimento estimado entre 700 e 800 milhões de reais. Uma obra que pode transformar a logística da cidade, aumentar a segurança operacional e fortalecer Manaus como polo comercial e turístico. Olha só, para a gente entender todos os detalhes, ver os desafios e também os impactos para a população, vamos ao vivo com a repórter Nathalie Moraes. Nathalie, o que nós podemos esperar aí, contar com esse projeto e audiência pública? Mais boa noite para você, Carlão, Karime, para todos que nos acompanham aqui nos 18 horas. Karime, olha, essa audiência pública movimentou muita gente para a Assembleia Legislativa do Amazonas. Afinal de contas, o Porto da Manaus Moderna, ele pede socorro por essa reforma e não é verdade. De hoje, né? A orla da nossa capital realmente precisa desse trabalho de recuperação que é de competência aí do governo federal. Inclusive, o superintendente do DENIT aqui no Amazonas, ele participou dessa audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas e trouxe aí que esse projeto, que é do PAC, que tem aí um investimento inicial de mais de 974 milhões de reais, que é o principal responsável aí pela nova instalação portuária de pequeno porte do porto ali da Manaus Moderna. Essa obra é considerada estratégica porque, afinal de contas, a gente realmente precisa modernizar ali aquela área para trazer principalmente mais segurança para quem passa por ali diariamente. O volume de pessoas, Karime, é até superior ao do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O nosso Amazonas tem mais de 62 municípios. Muita gente passa por ali todos os dias e se depara com uma estrutura infelizmente precária. E aí quem fez o requerimento para que tivesse essa audiência, essa foi uma proposta do deputado estadual Sinésio Campos, que destacou a situação lá no local. Vamos conferir aí o que disse o deputado Sinésio Campos. Manaus já merecia há muito tempo ter um porto digno e decente, que o governo federal vem agora ao encontro dessa expectativa. Como falei anteriormente, são mais de 1 milhão de passageiros por ano que circulam, que chegam e saem da cidade de Manaus pelos esses portos improvisados que nós temos. 18 horas. Carlão, Karime, ouvintes, a gente ouviu aí a fala do deputado estadual Sinésio Campos. Eu estava falando dessa questão de muita gente passar por lá, Karime. A expectativa é que após essa reforma, ali pelo Porto da Manaus Moderna, movimente mais de 35 milhões de passageiros por ano. Essa movimentação é quase 3 vezes maior do que a população que passa pelo Aeroporto Internacional. Você vê a importância. Eduardo Gomes. Então, assim, realmente, essa reforma, ela é crucial para o desenvolvimento aqui da nossa região, mas ainda existem alguns embargos, ainda tem toda uma questão de licitação, e é sobre esse ponto que a gente vai ouvir aí a fala do Orlando Machado, ele que é superintendente do DENIT aqui no Amazonas. Olha, o ano que vem, que a empresa ela ganha e ela vai desenvolver um projeto, nós temos toda essa parte. Então, a parte inicial, sim, a gente acredita que a parte de mobilização, de desmonte que vai ser necessário, né? O início de uma dragagem, esse tipo de coisa, a gente acredita que já vai ter andamento. E mais pro meio do ano, a ideia já está começando a mexer com a parte até de contenção, né? Vai ter que vai ser feito para poder fazer essa ampliação. 18 horas. Olha, Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do Orlando Machado, superintendente do DENIT aqui no Amazonas, e participaram aí dessa audiência pública pessoas em geral, várias autoridades, entidades públicas, inclusive ali o Sindicato dos Feirantes trouxe ali as principais reivindicações da galera ali na área. Afinal de contas, muito do pescado é escoado ali naquela área. Muita gente, quem nunca foi ali na beira, vamos dizer assim, comprar o seu peixinho, é algo muito comum ali na região aqui da nossa orla, da nossa capital. E essas pessoas, elas têm até o dia 8 de outubro para encaminhar aí para a Comissão de Geodiversidade do DENIT quais as principais demandas ali naquela área. E aí tudo isso deve ser implementado, essas sugestões devem ser compiladas ali, encaminhadas diretamente para o Ministério de Portos e Aeroportos do Brasil. Eles devem acatar aí essas sugestões, afinal de contas, a nossa região tem peculiaridades que são só
só nossas, né, Karime? Verdade, só a gente conhece, não é? Muitíssimo obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Olha, Nathalie, 6h55. 18 horas. Olha só, Karime, começou essa semana em Manaus o terceiro levantamento do índice rápido do Aedes aegypti desse ano. As ações começaram na Lagoa da Compensa, no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste. Carlão, e esse trabalho vai até o dia 19 de setembro. A previsão é vistoriar mais de 25 mil imóveis em 63 bairros da cidade. O repórter André Meirelles tem mais detalhes a respeito dessa ação. Boa noite, André. Então, o objetivo, é claro, é identificar o nível de risco de infestação do mosquito, não é isso? É isso, Karime, Carlão, boa noite para vocês, aos ouvintes. Olha, o levantamento é fundamental para identificar o nível de risco de infestação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Ao longo das visitas, os agentes de saúde vão reforçar as orientações de prevenção junto à população. A ação segue até o dia 19 e prevê a vistoria de 25.764 imóveis nos 63 bairros das zonas aqui da capital amazonense, como vocês já reforçaram. O trabalho começou ali na Lagoa da Compensa, e onde as equipes se concentraram antes de se espalharem pela Zona Oeste. Durante as visitas, os agentes eles fazem ali a coleta de larvas, aplicam o checklist dos 10 minutos contra o Aedes, né, e reforçam a limpeza de quintais, caixas d'água e calhas. Segundo o médico infectologista Irã Praia, quem já teve dengue uma vez tem mais riscos de desenvolver formas graves da doença de uma nova infecção. Por isso que tem que ter esses cuidados aí. Vamos acompanhar. São 4 sorotipos que causam a dengue, de vírus que causa a dengue. Os sintomas são dor de cabeça, febre, dores na articulação, dores atrás dos ossos, manchas no corpo. E a infecção por um desses sorotipos não confere imunidade aos outros 3 tipos, aos outros tipos de vírus da dengue. Daí que a pessoa pode ter 4 vezes a dengue e as outras infecções posteriores poderão ser muito mais graves e letais. Olha, com mais de 25 mil imóveis previstos para a inspeção em toda a cidade, o LIRA-A reforçou que o combate ao Aedes aegypti é coletivo e começa com atitudes simples dentro de casa, né? Verificar principalmente onde tem água parada. Isso é bastante fundamental. Sim. Volto com vocês. Sem dúvida, esse checklist é fundamental. Obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Esporte. Bora falar de esporte no nosso giro esportivo. Bora. Hoje tem seleção brasileira em campo pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O Brasil enfrenta a Bolívia dessa vez às 7h30 da noite em El Alto, a mais de 4.100 metros de altitude. E o técnico Carlos Ancelotti vai com um time alternativo, mesclando jovens promessas e jogadores em avaliação. Pro Brasil tá tranquilo, boa, né? Já está classificado, já tá ok. Os bolivianos jogam pela sobrevivência. A Bolívia precisa vencer e torcer por derrota da Venezuela contra a Colômbia para garantir uma vaga na repescagem, ou seja, promete emoção até o fim. Tem também destaque no futebol amazonense. O Nacional é o novo campeão do Campeonato Amazonense Sub-20 de 2025. O Leão da Vila Municipal venceu o Amazonas por 2-0 no estádio Carlos Amite. Raison Maranhão e Cleison Kekel marcaram os gols do título. Pois é, mas nem só de festa, viu, Carlão? Vive o nosso futebol. A Federação Amazonense de Futebol afastou o árbitro assistente Hugo Agostinho Chaves da Paixão, de 28 anos, acusado de violência doméstica pela ex-namorada, a zagueira Joyce de Souza, do Manaus Futebol Clube. Segundo a federação, a suspensão preventiva vai durar até o fim da investigação. No futebol nacional, o Flamengo mantém vivo o sonho da 4ª Copa Libertadores depois de eliminar o Internacional nas oitavas. O time de Felipe Luiz vai enfrentar o Estudiantes de El Plata na Argentina nas quartas de final. Estudiantes, né? Eles, exatamente. E quem também está se mexendo é o Palmeiras, que pretende usar as 3 trocas permitidas pelo regulamento antes de enfrentar o River Plate nas quartas. A expectativa é grande, claro, para essa fase da competição.
6h59, Karime, vamos dar aquele giro final no trânsito, é isso? Vamos lá, último giro no trânsito. André Meirelles, conta pra gente como está a volta pra casa. Trânsito. Olha, Karime, Carlão, boa noite mais uma vez para vocês, aos ouvintes. Na Avenida Maneca Marques, o trânsito segue com boa fluidez. Na Avenida Maripiranga, a situação é parecida, movimento tranquilo e sem grandes retenções. Já na Rua Belo Horizonte, no cruzamento com a Avenida Humberto Calderaro, a retenção provocada pelo sinal semafórico. É isso, até amanhã, Karime, Carlão. Obrigada, André Meirelles, até amanhã. Até amanhã, 7 em ponto. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Presidente Lula voltou a se comprometer com a reconstrução do trecho do meio da BR-319. Disse que a BR-319 será reconstruída com responsabilidade para preservar a floresta e evitar invasões. A frase que ele disse, vamos fazer a BR-319, eu posso te garantir. Segundo Lula, a regularização da obra depende de um pacto conjunto entre União, Estados e municípios. Temos que ter responsabilidade do governo federal, do governo estadual e das prefeituras para que a gente cuide da Amazônia, afirmou. Há mais de 30 anos, a BR-319 tem trechos não pavimentados que dificultam o tráfego e causam prejuízos a quem depende da estrada. Vale dizer que na região norte, segundo quase todas as pesquisas, o governo de Lula tem baixa aprovação e que, obviamente, a recuperação da BR-319 pode ser do interesse eleitoral do presidente e seus aliados no estado. Porém, muito mais do que isso, pode ser uma resposta do Estado brasileiro a uma reivindicação legítima e antiga do povo da região. E a estrada recuperada não sirva para aumentar a degradação da floresta e também o desequilíbrio ambiental do planeta. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.